Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias. A primeira informação sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo foi condenado pela FIFA, tudo por causa da compra de Gustavo Scarpa junto ao Nottingham Forest. O Galo pagou a primeira parcela de 2 milhões de euros, tudo certinho, mas teve problemas no pagamento da segunda parcela, que era de 1,5 milhão de euros, o Atlético não conseguiu pagar 500 mil euros. O Forest foi à justiça, cobrando esses mais de 3 milhões de reais e conseguiu a condenação do Atlético. Importante registrar que essa decisão da FIFA aconteceu em 14 de julho e ficou definido o pagamento de 500 mil euros, mais juros de 5%, além da quitação da última parcela, que só venceria em dezembro, avaliada em 1,5 milhão de euros. Dessa maneira, dá para dizer que o Atlético, se não fizesse o pagamento, seria condenado ao transfer ban, 3 janelas sem contratação de atletas. Mas o Galo recorreu à Corte Arbitral do Esporte e vai ganhar pelo menos uns 8, 9, 10 meses até que a condenação venha em segunda instância, aí certamente acrescida de juros e muito mais. Só para arrematar em relação ao Galo, clube que não conseguiu a vitória diante do Juventude na terça-feira na abertura da rodada, o que causou mais irritação no torcedor atleticano. Quinta-feira de treino pela manhã. Os jogadores do Atlético que se reapresentaram ontem na Cidade do Galo depois do empate contra o Juventude. Um treino regenerativo para quem esteve em campo por mais minutos na partida contra o Ju e com várias novidades, né? Com o Atlético pensando agora no Fluminense neste sábado, o jogo das 6h30 da noite no Rio de Janeiro. Ô Thiago, o Atlético ficou observando nessa quarta-feira sem entrar em campo, observou principalmente o adversário deste sábado. Aliás, que polêmica, né? O Fluminense contra o Sport no 2-2 no finalzinho. Nessa partida, o Fluminense não perdeu nenhum jogador por suspensão. O Flu que preservou o Thiago Silva ontem. Deve estar em campo normalmente no sábado contra o Atlético no Maracanã. Galo continua na 14ª colocação com estes 29 pontos, como você já destacou. O time que vê o Internacional e o Corinthians, os dois que empataram ontem por 1-1, como os adversários diretos. Afinal de contas, o Galo, que é 14º, tem o Inter logo abaixo, com 25 partidas. Então o Inter tem um jogo a mais e o mesmo número de pontos. E o Corinthians, que está logo acima, 13º, tem 30 pontos, já fez 26 jogos. Oportunidade na semana que vem, data FIFA com o jogo atrasado contra o Sport, de o Atlético ganhar posições na tabela real, né? Na tabela do campeonato, com todo mundo com o mesmo número de jogos, ainda que o Galo ainda vá ficar devendo a partida contra o Fortaleza. Sobre essa atividade da manhã de hoje, o Atlético vai contando aos poucos, viu, Thiago, com o Gabriel Veneno, garoto que estava já fazendo alguns treinos com os profissionais ao longo dos últimos meses, em que ele era muito badalado nos times de base do Atlético. E o garoto vem sendo integrado agora ao time profissional, na atividade regenerativa, no treino de hoje, participando e ganhando algumas oportunidades com o time de cima. Ele que tem multa de mais de 380 milhões de reais para fora do país, 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional em julho deste ano com o Atlético. Tem algumas fotos lá no Flickr do Galo dele participando dessa atividade. Aí tem o retorno do Júnior Alonso, tem o retorno do Everson e também do Guilherme Arana, além do Hulk, todos cumprindo suspensão contra o Juventude. Não vai ter o Lianco. Movimento natural, sai o Lianco, volta o Júnior Alonso. Vamos ver o que o Sampaoli vai preparar para este confronto contra o Fluminense no sábado às 6h30 da noite. O Alexandre Simões, hoje, exatamente hoje, completando 30 dias de Sampaoli no Galo, desta sua segunda passagem pelo Atlético. Não conseguiu repetir a escalação em nenhum dos jogos, ou não quis também, mas de modo geral, sempre com DM, suspensão, né? Aliás, problemas no departamento médico pesados, né? Coelho, Alexander, Júnior Santos, agora mais recente, jogadores que devem voltar, inclusive, só no ano que vem. Qual a avaliação dos 30 dias iniciais do Sampaoli? E, aliás, viu, Simões, informação de que um Sampaoli muito diferente em relação àquele Sampaoli do início do ano.
as pessoas com quem conversamos no Atlético, ele tá bem mais flexível, educado. Tá tendo bom dia, São Paulo. Tá dando bom dia para todo mundo, viu? Ô, Simões, em campo, né? Quer dizer, o Galo evoluiu, melhorou com a chegada do São Paulo, Simões? Thiago, a tarefa é muito complicada porque a troca do Cuca pelo São Paulo foi uma ruptura, né? E a história dele no Galo como treinador mesmo começa um pouco conturbada porque foi com uma derrota para o Cruzeiro e uma eliminação em Copa do Brasil, né? Então isso gera um cenário realmente de pressão e de ansiedade muito grande. Mas, de toda forma, eu vejo evolução no time do Atlético, tá? O resultado contra o Juventude foi muito ruim, mas eu acho que alguns jogadores vêm se recuperando. O Bernard a gente pode citar claramente, é um cara que vem se enquadrando no esquema do São Paulo e vem apresentando um futebol muito superior ao que vinha apresentando no Galo desde o ano passado. Eu acho que o Rony, eu acredito muito na história de sorte e azar. Você acredita, Thiago, como centroavante? Nem tanto. Mas as que... Porque o Rony tá na maré de azar. Tem 5 anos ainda com o Rony tá na maré de azar. É muito azar, mas contra o Juventude, 2 bolas na trave e o Jandrei fez uma defesa que ele não faz normalmente, né? Mas, de toda forma, assim, vamos ver. Eu acho que esse jogo contra o Fluminense é muito importante pra gente poder realmente perceber se está existindo essa evolução do Atlético. É um adversário de um nível elevado, mas que vem muito pressionado, né? O Fluminense foi eliminado da Sul-Americana e o Fluminense sofreu um empate do Sport ontem. No último segundo de jogo, o Sport, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro e que quer inclusive, anular o jogo por erro de direito lá da arbitragem. Foi o que o Klaus errou, marcou falta. Não, foi uma arbitragem desastrosa do Klaus ontem. Mas, de toda forma, é isso. Eu acho que o São Paulo precisa aproveitar esse desespero, essa situação conturbada que o Fluminense vive para poder, de repente, buscar um grande resultado no Maracanã e aí isso significar uma arrancada do Galo nessa reta final de temporada. Você sabe que eu acredito, sim, em azar, em fase ruim, 1 jogo, 2. O Rony não faz um gol tem 4 meses, caramba! Desde aquele golaço contra o Ceará, né, lá, né? Ô, Pedro Abílio, como é que fica essa sequência do Galo, Pedro? A sequência é a seguinte, então, Thiago. Amanhã pela manhã, atividade que encerra a preparação para o jogo contra o Fluminense, 10 horas. Às 4, os jogadores embarcam para o Rio de Janeiro. Vamos observar as opções que o técnico Jorge Sampaoli vai levar para o Rio, já que tem alguns retornos e tem também, né, essa novidade da semana que é, a partir de agora, sem contar com o Júnior Santos. O destaque fica para depois do jogo contra o Fluminense, já que no domingo alguns jogadores serão liberados para essa data FIFA. O Atlético já tem confirmado, né, o Ivan Roman com a seleção chilena e deve ter confirmado o Alan Franco e o Júnior Alonso com o Equador e com o Paraguai. Inclusive o Paraguai faz a mesma logística da seleção brasileira, né? Vai para o outro lado do mundo, vai jogar amistosos na Ásia, enquanto a seleção equatoriana enfrenta Estados Unidos e México. A sensação, viu, Thiago, é de que além de desfalcarem o Atlético no jogo contra o Sport semana que vem, que vai ser uma partida atrasada, naturalmente acontecerá durante a data FIFA, esses jogadores podem ter problemas para retornarem para o clássico contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E aí vamos aguardar a sequência, a logística que o Atlético terá para os próximos jogos. Sequência, portanto, com o Fluminense fora, com o Sport em casa. É o Atlético pensando em melhorar, sair de vez desse marasmo no Campeonato Brasileiro. Tentar ser bem direto aqui, passar as informações aqui bem claras aqui para vocês e resumidas, tá? Porque, enfim, João Marcelo, ele não está sendo relacionado pelo fato de que nos treinamentos ele não tem encantado o Sampaoli. Tá? Ele não tem encantado o Sampaoli nos treinos, então por isso que ele vem sendo muito pouco aproveitado pelo técnico, ou quase nada, né? Porque só foi relacionado aí nesses últimos jogos aí, nesse último jogo, porque por conta de um grande número de desfalques. O Izep, tá? Izep, que eu tô falando aqui, que teve o problema de saúde no início do ano, teve poucas oportunidades, está com índice abaixo fisicamente dos demais, tá? Este é o Izep, tá, galera? Então o problema dele é esse. Izep, na minha opinião, e também informação condicionada, né? É jogador para ano que vem. Essa questão de ter perdido a pré-temporada, de ter tido esse problema de saúde no início do ano e tal, isso aí atrapalhou muito a temporada dele aqui. Então é jogador pra gente pensar a partir do ano que vem. É óbvio que uma vez ou outra ele pode pintar oportunidade? Pode, mas é jogador mais pra gente pensar a partir do ano que vem. O Isaac,
o que acontece com ele? Treina e não chama atenção, tá? É um atleta que o Galo não conseguiu realocar no mercado, tá? Então, infelizmente, o Isaac vai ficar aí, vai ter pouquíssimas oportunidades e ano que vem, quando abrir a janela, no final desse ano, início da próxima temporada, o Galo vai emprestar o Isaac. Beleza? O Galo não conseguiu realocar ele em nenhum clube nesse mês de temporada e foi por isso que ele ficou aí. Não tem cantado nos treinos também, assim como o João Marcelo, e só teve oportunidade no último jogo pelo fato de que o Galo estava muito desfalcado. Fora isso, dificilmente a gente vai ver aí o Isaac relacionado, beleza? Agora vamos para Vitão, zagueiro. Esse, diferente dos demais, vem chamando atenção nos treinos. O São Paulo vem fazendo vários treinos de bola parada para melhorar esse setor que está, né, precário no Galo, todo mundo sabe disso. E nestes treinos o menino está destacando demais. Tava com um problema de renovação há um tempo atrás, se ia ser 2027, se ia ser 2028, renovou até 2028, tá muito bem nos treinos, tá chamando muita atenção, principalmente na questão aérea. Aí você vai falar, nossa, Tanaka, então por que ele não tem oportunidade? Pô, galera, temos Ivan Roman, temos Lianco, temos Vitor Hugo, temos Júnior Alonso, temos Juan Tressoldi. E aí temos o Vitão, 6 zagueiros. Na hierarquia, isso é muito comum em clube de futebol, você pode concordar ou não. Na minha opinião, o Vitão hoje já está acima de vários que eu citei aqui. Daria oportunidade para o Vitão acima do Tressoldi, daria oportunidade para o Vitão acima do Júnior Alonso. Gostaria muito de ver o Vitão fazendo a sua estreia. Mas são hierarquias, tá, galera? Isso acontece no futebol. Sei que vocês não vão gostar de ouvir isso, mas a minha informação eu tenho que trazer para vocês. Então, diferente dos demais, treina bem, mas não tem oportunidade porque existe uma hierarquia no clube e essa hierarquia está sendo seguida, beleza? Enfim, podem concordar ou não, mas infelizmente a informação é essa, beleza? Bom, agora faltam Mosquito e Veneno. Primeira coisa que vocês precisam saber. Não vou mentir para vocês, vamos ser bem sinceros aqui. Esses dois atletas foram integrados à equipe profissional. Hoje é quinta-feira, isso foi na terça-feira, teve uma reunião na Cidade do Galo, onde foi decidido que a partir daquela terça-feira, Veneno e Mosquito estariam integrados ao profissional. Vocês sabem por quê que foi naquele dia? Exatamente naquele dia, porque foi naquele dia que eles tiveram o resultado do exame do Júnior Santos, me desculpem, e neste dia, com o resultado do Júnior Santos em mão, sabendo que ele só vai voltar no ano que vem, inclusive, vou trazer informação a respeito do Júnior Santos para vocês nos próximos dias, calma, tá? Tô apurando ainda, mas sabendo do exame do Júnior Santos e vendo que ele só volta no ano que vem, e com a janela fechada, optaram por integrar esses atletas naquele momento. Isso não quer dizer que não integrariam em outra oportunidade esse ano, até porque já havia trazido para vocês a relação do Veneno, que ele iria ser aproveitado no time profissional ainda nessa temporada, mas para ser neste momento muito condicionado à lesão do Júnior Santos e à lesão do Coelho. Então perdemos 2 atacantes, só jogam no ano que vem, integraram 2 atacantes da base, tá? Porque João Marcelo e Isaac já estavam integrados. Show de bola, Isep também já estava integrado, enfim. Então, primeira coisa que você precisa saber, o motivo do momento atual da integração deles é essa, tá? É essa, importante vocês saberem isso. Outra coisa, uns detalhes aqui do Veneno. O Veneno já mora fora do CT, mora em um condomínio de luxo em BH, fora do CT, isso tem como ele ter a convivência da família por perto, a família dele veio morar com ele em BH, isso faz muita diferença. Há 4 semanas eu trouxe para vocês com exclusividade que o Veneno estaria integrado à equipe sub-20 no início de setembro, tá? O Veneno foi integrado à equipe sub-20 do Galo. E daí por diante ele iria fazer treinamentos esporádicos no time profissional. Ele integraria o time sub-20 e iria fazer treinamentos esporádicos no profissional, onde ele seria observado pelo Sampaoli e tem chamado, sim, de certa forma, a atenção do Sampaoli nos treinos. O Veneno está 100% fisicamente, psicologicamente, mentalmente, tecnicamente, para poder estrear no profissional.
Ele faria a sua estreia no profissional de qualquer jeito este ano. Isso estava no momento quando ele foi renovar o contrato. Isso era uma das coisas que foi debatida. O Veneno vai fazer sua estreia no profissional ainda em 2025, beleza? Há 4 semanas ele tinha sido integrado no Sub-20. De lá para cá foi observado de perto pelo Sampaoli, né? Arsenal, Chelsea e Borussia já fizeram sondagem, sendo que 2 desses 3 e um eu posso cravar para vocês que é o Arsenal, já fez proposta oficial para ele, então é um jogador que já chama a atenção de clubes, grandes clubes europeus, entendeu? Então assim, Sampaoli optou por integrar o Veneno, tá, ao time profissional. Isso não quer dizer que ele ainda não poderá fazer algumas partidas no Sub-20. Então você que está aí, não se assuste se em algum jogo aí para frente vocês verem o Veneno atuar no Sub-20, porque faz parte. Fala pessoal, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer a todos por acompanhar nosso trabalho até aqui. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para toda vez que nós jogarmos o Notícias do Galo, você será avisado, beleza? Já deixa aquele like, compartilha o vídeo, isso ajuda demais o canal. Quero agradecer a todos por tudo, sejam muito bem-vindos, tamo junto, valeu!